E é importante o Saibejur, acho, também na minha área de atuação, que eu trabalho com o terceiro setor, né? E as organizações precisam mobilizar recursos de pessoas físicas e via tecnologia o acesso a essas pessoas fica facilitado. Eu falei sobre crowdfunding no terceiro setor. Crowdfunding é um nome em inglês que é utilizado para financiamento de indivíduos a projetos sociais via internet. Então, a gente abordou como isso acontece, como as organizações podem disponibilizar projetos nos sites de crowdfunding, abordamos também os sites brasileiros que já fazem isso, a necessidade de transparência, de idoneidade das organizações que trabalham, né, com mobilização via internet, óbvio, né? E foi isso a abordagem. Eu participei do painel de privacidade com o Dr. Vitor Hugo e com o Dr. Luiz Costa, onde foram abordadas as questões mais atuais que surgem com a internet, com o uso do meio digital e os riscos e as circunstâncias que envolvem a privacidade nesse ambiente. Quais são as grandes ameaças, quais são as preocupações que as pessoas devem ter, o que está acontecendo, como que o Estado se posiciona, como o cidadão deve se posicionar. E eu fiz uma participação que eu chamei a atenção a questão das redes sociais. Hoje as pessoas em geral, sobretudo os jovens, vão às redes sociais, convivem lá, acham muitas vezes que eles têm privacidade. Privacidade nas comunicações com os amigos, privacidade com o grupo e que estariam aparentemente a salvo dos olhos dos pais ou dos educadores e que nem sempre é verdade. Então a gente ressaltou a importância de que haja transparência quanto às regras de uso e o que vai ser feito com aquelas informações, que tipo de informações são colhidas, que tipo de informações são tratadas, para que o usuário, que não é ingênuo, que não é mais bobo hoje em dia, saiba exatamente os riscos que ele está correndo, ou seja, que ele possa se precaver e não expor demais a sua vida além daquilo que ele julga necessário e seguro. A internet não é um ambiente 100% seguro, então você tem que sempre ser cuidadoso, você tem que entender que do outro lado pode ter gente que está mentindo, que se passe por outra pessoa, então não converse com pessoas estranhas, não leve dados além do necessário e, sobretudo, eu diria na sua pergunta quanto aos pais, converse com os filhos e suspeite quando ele tem atitudes muito estranhas, onde ele tem uma vida cibernética aí que ele quer julgar 100% privada. Eu acho que a privacidade ela tem que conviver com outras obrigações e preocupações da sociedade. Então tem que respeitar o indivíduo, não se deve invadir a conta, a vida das pessoas, mas tem que ter muita conversa e tem que ter muita orientação. Eu lido com esse assunto há mais de 20 anos e hoje em dia a gente fica contente de ver uma maturidade, uma divulgação ampla, um interesse, um amadurecimento da sociedade, sobretudo no nosso meio jurídico, para a importância desses temas. E é importante que os advogados estejam habilitados. Então, hoje eu faço parte da coordenação do curso de pós-graduação da ESA São Paulo, da OAB de São Paulo, no tema de Direito da Informática, Novas Tecnologias, e a gente vê o interesse crescente das faculdades, dos advogados, em estarem preparados e estarem entendendo esse assunto, para melhor atender o seu público, atender o cliente e contribuir com a sociedade. Discorri sobre a importância do direito digital e oportunidades práticas para advogados. Quer dizer, em vez de pegar só o viés teórico, de ficar enfatizando o que pode ser estudado, pode ser feito, eu quis dar uma visão um pouco mais prática do que realmente tem acontecido, quais desafios as empresas têm enfrentado e como os advogados podem trabalhar e, obviamente, encontrar um novo nicho de atividade. Existem muitos negócios novos que surgiram graças à internet, principalmente novos modelos em relação à disseminação de vídeo, música, texto, obras em geral, novas maneiras de prestar serviços pela internet, de fazer comércio, de se educar, e tudo isso demanda um arcabouço jurídico importante, ou seja, a elaboração de contratos, a elaboração de documentos, a preparação e análise jurídica dos riscos do negócio, e tudo isso é algo importante do advogado ter em mente.
Eu participei de uma palestra sobre privacidade e políticas de privacidade, né? Nossa ideia foi explicar como o conceito jurídico de privacidade evoluiu desde o século XIX até o século XX e o começo do XXI, né? E de que maneira esse conceito está ligado à proteção dos dados pessoais, que é a expressão maior, vamos dizer assim, da privacidade na internet e nos meios tecnológicos em geral. Uma primeira ideia de privacidade como uma proteção do que é só nosso, né? A privacidade está associada, principalmente no começo da história dela, à proteção da casa. Então, a casa como o lugar em que ninguém pode ingressar sem a autorização do indivíduo, a proteção da honra, né? A proteção das correspondências, então telefonemas, cartas, etc. A privacidade ela teve, e com a internet ela tem uma outra dimensão na medida em que ela já não é mais só a proteção do que a gente não quer que os outros tenham acesso, né? Mas é uma maneira de exercer as nossas liberdades. Isso quer dizer o quê? Quando a gente pensa, por exemplo, numa rede social, né? Quando eu compartilho algo numa rede social, eu posso compartilhar de N maneiras, né? Por e-mail é uma outra maneira, né? Numa relação de e-mail, por exemplo, eu tenho uma relação, eventualmente, de uma pessoa diretamente com outra pessoa. Qual que seria o equivalente do e-mail antigamente? Uma carta. Você manda uma carta, e a outra pessoa abre, quem tomou conhecimento do conteúdo dessa carta é só você e o destinatário. Hoje, quando a gente faz isso na internet, uma carta na internet é um e-mail. As palavras que eu digitei para aquela pessoa, elas são utilizadas em mecanismos de... a gente chama de data mining, que é de mineração pelas empresas. Olha, se você mencionou Porto Seguro, ou Bahia, ou Amazônia, ou não sei o quê, é possível, quer dizer, usando a tecnologia, de deduzir que você está programando alguma viagem para esses lugares. Se eu dissesse isso numa carta papel há 30 anos atrás, jamais, não teria um intermediário no meio do caminho, né? Então a privacidade na sociedade da informação, ela precisa de regras mais claras no sentido de algo que se passa entre dois ou algo que se passa entre um grupo. O e-mail é um exemplo de uma relação de um a um. A gente pode pensar em um grupo religioso ou em um grupo associativo, né? Ou a relação com um laboratório em que a gente pediu um exame de saúde, né? Essas informações elas são protegidas nos termos da lei. Como tem o papel dos intermediários no meio do caminho, a gente tem que saber claramente que proteção a gente vai dar para o meio do caminho. Do aspecto ideológico, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o discurso que é no sentido de que a privacidade está morta, né? A gente tem declarações aí que não existe mais privacidade. Existe sim, porque quem define se a privacidade existe ou não é o cidadão. Não é você que vai dizer, olha, como eu sou empresa, eu trato seus dados, acabou essa história de privacidade. Não, né? Se eu quero ter uma proteção da minha vida, eu tenho direito a ser protegido legalmente com isso. Nós sempre procuramos, né, aprimorar os nossos conhecimentos e tal. E eu me associei à comissão para obter mais conhecimentos sobre tecnologia, porque hoje em dia tudo está em volta da tecnologia. Nós precisamos de tecnologia para tudo, internet, computador e outros aparelhos mais que nós temos e usamos diariamente, como rastreadores, celular, notebook, essas coisas. Então a gente procura, dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia, adquirir mais conhecimentos, principalmente aqui na terceira edição do Cyberjur, né? Nós temos, hoje é muito comum os crimes cometidos via internet, por meio de computadores, né? Então nós temos aí os principais, os que mais, que a incidência maior seria a injúria, difamação e calúnia nas redes sociais, né? E temos também os furtos de contas bancárias, né? Que são operadas através da internet por criminosos, mas é uma gama muito grande também de crimes que são cometidos através da internet, por meio de computadores.